ser gravada, tá certo? Hoje, a gente vai falar sobre os distribuição dos estimadores, tá? Eu vou dividir com vocês a página. Esse material eu já mandei para vocês, tá? É o nosso último assunto, como eu falei, tá? E vamos lá, vamos começar do iniciozinho, vamos, tá? Todo mundo está vendo aí? Distribuição dos estimadores? Sim. Vamos lá. A primeira coisa, o que é a distribuição dos estimadores? O que a gente já viu foi distribuição de probabilidade. Então, a gente viu a distribuição normal, né? Na realidade, a gente vai dar continuidade àquela ideia da distribuição normal. Tá? Vai dar a ideia daquela contribuição. Vamos falar sobre intervalo de confiança, uma série de outras coisas. Mas antes de tudo, a gente tem que falar sobre a teoria do limite central, ou TLC. O que é a teoria do limite central? A teoria do limite central basicamente diz o seguinte, que toda distribuição, quando eu aumento o número de amostra, essa distribuição ela tende a ser uma distribuição normal. Eu quero que vocês decorem só isso. Lembre só disso. Toda distribuição, se eu aumentar o número de amostra, da minha amostra, ele passa a ser uma distribuição normal. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai entender esse conceito. Mas vamos lá. Para entendermos o que significa distribuição de probabilidade, depois eu vou pegar uma canetinha aqui que eu vou ficar... Distribuição de probabilidade... Distribuição de probabilidade da média, para entendermos isso. Considere que, ao observar uma variável X da população, tenhamos, isso aqui quem é? Espaço amostral, né? Espaço amostral. O nosso espaço amostral, ele é os elementos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. Que é o nosso espaço amostral, tá? Esse espaço, por esse espaço amostral todo aqui, isso aqui é a minha população. Isso aqui é a minha população, vou chamar de POP, tá? População. A minha população, eu posso determinar nela duas coisas. Eu posso determinar a média que eu chamo de Mi, na população é Mi. E eu posso determinar a variância, que é sigma 2. Tranquilamente aqui, ó. Como é que eu determino a média? Está aqui, bem aqui a média. A média o que é? É a soma de todos os elementos, né? Na realidade, a média seria o somatório de todos os elementos da minha variável x, né? Tudo isso dividido pelo número de elementos. Então, o que ele fez? Ele somou todo mundo, isso aqui a gente já viu. E o que seria a variância? A variância seria o somatório de cada elemento x menos a sua média, né? No caso aqui, como eu estou trabalhando com população, a média seria Mi, né? Então, a média, como eu estou trabalhando com população, a média seria Mi. Tá? Então, menos a média, que é Mi, elevado ao quadrado, dividido pelo número de observação, o número de elementos. Então, está aqui. Ó. Então, dentro de uma população, eu posso determinar esses caras. Agora, a pergunta é a seguinte, a gente sabe que uma população, quando você vai fazer, vai estimar alguma coisa, porque estimadores aqui, ó, estimadores, a média é um estimador,
a variância de estimador. Quando você vai estimar alguma coisa numa população, às vezes a população é muito grande. Aqui não, eu só tenho 4 números. Mas se eu tivesse muito mais, então você recorre a outra coisa. Qual é a outra coisa que você recorre? A média amostral. Então, a média amostral agora. A média amostral, que é o nosso x barra. Então, eu tenho média amostral e eu tenho também a variância, que é o S2 amostral. Então, não confunda. Uma coisa é média populacional e a outra coisa é média amostral. Variância populacional e variância. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha uma população e eu queira calcular por uma amostra essa população. Será que a média da população vai ser igual à média da amostra? É a grande pergunta. Tá? O que é que ele faz aqui? Ele diz assim, ó, ao retirar uma amostra, aí ele vai pegar uma amostra de 2 elementos dessa população. Que população é essa aqui? 1, 2, 3, 4. Então, quais são os elementos que ele pega? Ele vai pegar de 2 a 2. Aí ele quer saber se a média da população é igual à média amostral. Então, como é que ele faz aqui? Deixa eu pegar um grisol aqui, uma hora dessa aqui. Ele vai pegar de 2 a 2. Então, ele pegou o elemento 1 e 1. 1 e 1 é uma amostra. 1 e 2 é outra amostra. 1 e 3 é outra amostra. 1 e 4 é outra amostra. Depois ele pega 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Depois o 3, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Depois 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4. Então ele pegou a amostra de 2 elementos. Ele não pegou a população, ele pegou a amostra. E aí ele pegou a média de cada amostra que ele pegou. Então ele pegou aqui. Qual é a média desse daqui? 1 mais 1, 2. Dividido por 2 dá 1. 2 mais 1, 3. Dividido por 2 dá 1,5. 3 mais 1, 4. Dividido por 2 dá 2. 1 mais 4, 5. Dividido por 2 dá 2,5. 2 mais 1, 3. Dividido por 2 dá 1,5. 2 mais 2, 4. Dividido por 2 dá 2. 2 mais 3, 5. Dividido por 2 dá 2,5. 2 mais 4, 6. Dividido por 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Dividido por 2 dá 2. 3 mais 2, 5. Dividido por 2 dá 2,5. 3 mais 3, 6. Dividido por 3 dá 3. 3 mais 4, 7. Dividido por 2 dá 3,5. 4 mais 1, 5. Dividido por 2 dá 2,5. 4 mais 2, 6. Dividido por 2 dá 3. 4 mais 3, 7. Dividido por 2 dá 3,5. 4 mais 4, 8. Dividido por 2 dá 4. Então, ele tem a média de cada pedaço da amostra. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai tirar a média das médias. Ele vai pegar, saber a média das médias. Então, a média das médias a gente chama de x duas barras. Quem é que vai ser x duas barras? Vai ser exatamente a soma de todas as médias, tá? Dividido pelo número de elementos das médias, que a média é isso aqui, ó. Ora, eu tenho que somar essa turma aqui todinha, ó. 1 mais 1,5, mais 2, mais 2,5, tudo isso, e depois dividir pelo número de elementos. Quantos elementos eu tenho? 4, 8, 12, 16. Eu tenho 16 grupos de 2, médias de 2. Eu tenho que dividir pela soma. Então, vamos somar aqui, ó. Vou pegar a minha máquina e vou somar. Então, fica 1 mais 1,5 mais 2 mais 2,5 mais 1,5 mais 2 mais 2,5 mais 3 mais 2 mais 2,5 mais 3 mais 3,5 mais 2,5 mais 3 mais 3,5 mais 4. Então, vai dar 40. 40. Então, se eu pegar agora essa média aqui, 40 dividido por 16, se eu dividir por 16,
vai dar 2,5. Ó, então, a média das amostras, olha o que é que aconteceu, 2,5. A média das amostras é igual à média da população, ó. Então, será que é essa 2,5? Porém, gente, a variância não é a mesma, tá? Porém, a variância ela não vai ser a mesma. Então, as médias entre população e amostras, a variância não. Então, essa variância aqui, alguns livros, eles podem também ser chamados de sigma 2 aqui, ó. Só que esse sigma 2 aqui é sigma 2 da variância. Tá? Então, qual é a relação da variância populacional? Né? Eu vou chamar aqui de A, tá? Aqui é um A. E da variância da amostra. Vamos lá. Então, nós entendemos essa primeira parte, vamos ver o resto. Ó, ele diz aqui, ó, o teorema do limite central é de extrema importância para a estatística inferencial e tem implicações muito interessantes. Observe que, apesar de ela não dizer nada a respeito da distribuição da população, afirma que a distribuição amostral da média aproxima-se de uma curva normal. E, além disso, essa distribuição tem a mesma média da população. Ó. Porém, a variância da amostra, a gente já sabe que a média é igual, mas a variância da amostra, ela é igual à variância da população dividido por N. Quem é N? É o número de observações, tá? Da minha amostra. Número de observações. Então, essa é a relação. É a relação entre as variâncias, tá? E a relação entre as médias, a população com a amostra, são iguais. Isso aqui é importantíssimo que a gente saiba. Tá? Então, observe, ó. Eu tenho como distribuição normal o seguinte gráfico. Ó. Tem esse gráfico aqui assim. Ó. Eu tenho esse gráfico, tá? Esse gráfico ele pode ser mais achatado dependendo do número que eu tenho ó, de observações. Por exemplo, se eu tiver 10, ele é achatado assim. Se eu aumentar o número para 40, por exemplo, ó, o que é que acontece com o gráfico? Ele vai começar a espichar mais um pouquinho, né? Ó. Se eu botar para 70, ele vai espichar ainda mais. Para 100, ainda mais, ó. Tá? Para 100 ainda mais. Então, o que que acontece? O que está acontecendo com a minha média? A minha média ela é a mesma. Por quê? Porque a média da população é igual à média da amostra. As médias continuam sendo a mesma. E aqui as médias. Porém, o que vai estar diferenciando são os desvios padrões. Ó. Os desvios padrões aqui. Observe que aqui eles estão mais distantes. Aqui eles se aproximam mais ainda. Eles vão se aproximando. Ó. Tá? Eles vão se aproximando. Até ficar bem próximo um dos outros. Ou seja, quanto mais eu aumento o número da minha amostra, quanto mais eu aumento o número da minha amostra, mais a minha amostra ela se torna menos dispersa. Ela diminui a dispersão, ela fica menos dispersa, tá? Então, menos dispersa. Quando eu tenho uma amostra muito pequena, como foi o caso, esse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma dispersão muito grande, está muito achatado. Ó. Mas quando ele aumenta, a dispersão diminui. Ou seja, a minha dispersão diminui. A minha variância ela vai diminuindo. Tá?
Ou seja, a variância, que é o sigma 2, quanto maior a minha amostra, menor é a minha variância. Então, isso é o que está dizendo a teoria do limite central. Tá? A teoria do limite central diz isso aqui. Ok? Tranquilo, Júlia? Acho que sim. Lá. E aí, observe o seguinte. Observe que eu vou trabalhar com uma coisa chamada erro. Professor, o que é o erro, hein? Não se preocupe que a gente vai ver uma formulazinha agora, eu quero só que vocês aprendam a fórmula, tá? Mas vocês têm que saber o conceito, né? O erro. O erro que eu quero saber, qual é o erro entre a minha média populacional e a minha média amostral? Esse erro aqui, ele tem que ser dado em módulo. Professor, o que é módulo? Por que módulo? Porque o valor do módulo, ele sempre sai positivo. É o valor absoluto. Porque muitas vezes a média amostral pode ser maior do que a média populacional. Então, vai dar negativo. Para não dar negativo, ela vai ser positiva. Então, essa média, ela sempre tem que ser, essa média, ela sempre tem que ser, deixa eu pegar aqui, ó, menor ou igual ao erro. Vou chamar o erro de E, tá? Ao erro, que é esse cara aqui, ó. Então, observe, toda vez que eu coloco um número em módulo, vamos supor o seguinte, ó, se eu pego um módulo de menos A não, de A, tá? Pego o módulo de A, porque tem que ser módulo de A. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que eu pegue o módulo de A, o número. A é o número, tá? E eu digo que esse A, ele é menor do que 1, tá? Então, se ele está em módulo, eu represento ele, quando eu tiro ele do módulo, esse módulo ele fica menor do que 1, como o A pode ser positivo ou negativo, mas ele é maior do que menos 1. Isso é expressão matemática. Tá? Então, se isso é verdade, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso dizer, isso vai implicar que se eu tirar isso do módulo, então a minha média menos a minha média populacional menos a minha média amostral vai ser menor ou igual ao erro, tá? Menor ou igual ao erro, mas também pode ser maior ou igual a menos o valor do erro. Por esse mesmo princípio aqui. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todos esses elementos por raiz de n, que é o número de observações. Eu estou desenvolvendo uma fórmula, eu não vou cobrar isso na prova de vocês, não. Isso aqui vai chegar numa fórmula final. É só para vocês saberem de onde vêm as coisas. Então, se eu multiplicar por raiz de n, todo mundo aqui, esse lado aqui, menos o erro, vai ficar menos o erro, vezes raiz de n. Menor ou igual a, vou botar entre parênteses, mi menos média vezes também raiz de n, porque quando eu multiplico por raiz de n, eu multiplico todos os componentes. Menor ou igual a o erro, né? Vezes também raiz de n. Quer dizer, eu multipliquei tudo por raiz de n. Por quê, professor? Porque eu quero chegar numa fórmulazinha que vocês vão ver daqui a pouco. E agora eu vou dividir todo mundo, eu multipliquei aqui, agora eu vou dividir todo mundo por 1 sobre sigma. Ou seja, o desvio padrão.
Tá? Se eu dividir todo mundo pelo desvio padrão, eu vou ter que dividir esse cara pelo desvio 1 sobre N, vai ficar tudo sobre N. Ó. Desculpe, N não, sigma. Oh, meu Deus, desculpe. Não sobre N, sobre sigma, né? Sobre sigma. Vou pegar a caneta aqui. Sobre sigma. Esse primeiro aqui vai ser sobre sigma, porque eu dividi tudo por um sobre sigma. Esse segundo também vai dar sobre sigma. E esse terceiro também vai ser sobre sigma. Tá? Quando eu faço isso, o que aconteceu com esse cara bem aqui? Quem é esse cara aqui, ó? Olha, ó. Quem é esse cara bem aqui, ó? Esse cara a gente já viu em aulas passadas. Esse cara aqui é quem? É o meu Z. É o meu Z. Tá? Eu vou chamar ele Z gama. Essa letrazinha aqui não é um Y, tá, gente? Essa letrazinha aqui assim, ó. Que eu vou usar agora. Ele é o gama. Eu posso usar gama, eu posso usar outras letras gregas. No livro de vocês está gama, então eu vou considerar ele sendo gama. Mas em algumas literaturas vem alfa. Gama, tá? Então, é só substituir. Então vai ficar menos o erro. Vou repetir todo mundo aqui, ó. Sobre sigma. Menor ou igual. Agora aqui vai ser Z gama. Z gama. Vezes a I de N. Menor ou igual. Repito o outro. Vezes a I de N sobre gama. Então eu cheguei nessa fórmulazinha aqui, ó. Que ela vai ser muito importante para eu determinar exatamente o erro, a fórmula do erro. Tá? Para eu determinar exatamente a fórmula do erro. Então, chegando aqui, nós vamos ver o que é que o livro está mostrando para vocês, que esse material eu tirei do livro de vocês, tá? Para vocês entenderem onde eu cheguei, como eu cheguei. Então, vamos lá. Com base nos resultados da teoria do limite central, nós temos isso aqui, foi o que eu fiz, esse espaço aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, na realidade, seria uma probabilidade. Tá? Uma probabilidade. Uma probabilidade. No final, ó, tá aqui o Z, tudo que a gente fez. Tá aqui ele, ó. Tá? Tá? Tudo Z gama, tá aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui, não, esse aqui não existe, tá? Desculpa, tá, gente? Porque quando eu coloco a amostra, aqui não existe. Desculpe. Isso aqui não existe. Então, o que é o Z gama, né? Tá aqui onde eu cheguei. Tá aqui o Z gama, ó. Cheguei nisso aqui, ó. Eu já sei o que é o Z. Então, daqui eu posso concluir que, vamos lá, quem é o Z? O E é o erro. Quem é o N? O N é o número de elementos. Quem é o sigma? É o desvio padrão. E quem é o Z? É só olhar na tabela quem é o Z. Aquela tabela que a gente tem. Então, daqui eu posso desenvolver isso aqui, ó. O que é que ele fez aqui, ó? Vamos desenvolver essa fórmula para chegar bem aqui, ó. Para descobrir N. N quem é? É o número da minha amostra. O que é que ele fez? Ele pegou o sigma, jogou para lá e foi multiplicando, estava dividindo, foi multiplicando.
E depois ele pegou o Ezinho que estava multiplicando, jogou para lá e foi dividindo. E aí ele ficou com isso aqui, ó. E aí, para tirar essa raiz, ele elevou isso aqui ao quadrado, ficou N. E elevou isso aqui ao quadrado, ficou todo mundo elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma fórmula onde eu posso calcular o número de elementos da minha amostra. Professor, isso vai ser importante para quê? Vamos supor o seguinte, que você queira fazer uma pesquisa dentro da faculdade e você diga assim, professor, quantas pessoas eu vou entrevistar? Porque não vai dar para entrevistar todo mundo. Ou seja, quantos elementos significativos? Quantos elementos vai ter a minha amostra? Então, o elemento significativo vai depender disso aqui, ó. Tá? Vai depender do que você quer. A gente sabe que o Z, o número Z, tá? Ele vai me dar um número, porque na nossa tabelazinha, a gente vai ver daqui a pouco, na nossa tabela, eu tenho uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho um número 0 e 0, né? 0 e 0. Aqui eu tenho um número 0. Aqui eu tenho um número 1. Aqui eu tenho um número 2. A gente já vê essa tabela aqui, então número 3, tá? Bem aqui eu tenho um número 0 e 1, ó. 0 e 1. Então, por exemplo, se eu pegar o número 0, aí vai embora, né? Vai embora. Se eu pegar o número 0, 2, 0,12, é o número 0, é quando Z, fiz um cálculo, o meu Z deu 0,12. 0,12 é o meu Z padronizado, a gente já viu isso. Só que esse Z padronizado, ele tem uma determinada região. Um número 0, alguma coisa. A gente já viu isso. E esse aqui está em números decimais, mas isso aqui, gente, é uma probabilidade. Isso aqui é uma probabilidade. Tá? Isso aqui é uma probabilidade. Então, o que é que eu vou querer agora? Antes, eu pegava calculava o Z pela média, né? O Z era calculado. Como é que eu calcularia o Z? A gente já viu em aulas passadas. Eu pegaria o X, que é a minha variável, subtraía da média e dividiria pelo desvio padrão. Pronto, vou pegar o Z. E aí esse valor me daria esse valor de Z aqui, ó. Aí eu ia olhar, saber qual era a probabilidade dele. O que vai acontecer agora é que eu vou ter a probabilidade e eu quero Z. Quer dizer, ao invés de eu sair de Z para chegar na probabilidade, agora eu saio da probabilidade para chegar em Z. Tá? E isso aqui, eu tenho aqui a minha distribuição normal, e a gente sabe que aqui dentro, na distribuição normal, eu tenho aqui 100% da minha probabilidade. Então, eu tenho o meu gráfico aqui. Quando eu padronizo, a média é 0 aqui, né? Então, para lá, eu tenho 50% das ocorrências. E, por outro lado, eu também vou ter 50% das ocorrências, por lado de lá. Então, observe. Agora, ele vai dar a probabilidade e vai querer o Z. Vamos supor que ele queira um ponto bem aqui, ó. Tá? Esse ponto bem aqui. Daqui para cá, essa região. Essa região aqui, toda, é 90%. Preste bem atenção, que a gente vai precisar disso agora. É 90%. Se isso aqui, essa região que eu quero, é 90%, para 100% falta 10%, né? E como isso aqui é simétrico, então, se é 10% que falta, é porque essa região aqui é 5%. E essa outra região aqui é 5%. Só que quando eu vou olhar na minha tabela que a gente sabe que eu pego, se ele pedir assim, 90%, o que é 90%? É o meu chamado intervalo de confiança, chamado IC, intervalo de confiança. Tá? Vai ser o meu intervalo de confiança. Esse meu intervalo de confiança, o que é que ele diz? O que é que ele quer dizer?
ele quer me garantir que as minhas informações de intervalo de confiança. Depois, quando vocês virem o vídeo de novo, vocês podem até melhorar. Tá? Intervalo de confiança. Intervalo de confiança me diz o seguinte, quando ele pede 90%, ele diz assim, qual é 90% de certeza que realmente aquilo vai acontecer? 95% de probabilidade. É 95% de aquela minha informação vai acontecer. Onde é que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, quando eles fazem pesquisa eleitoral. Né? Às vezes, William Bonner, quando ele está no Jornal Nacional, ele diz assim, olha, foi entrevistado tantas pessoas, o Nzinho, ó, foi entrevistado tantas pessoas, tá certo? E o errozinho, que é esse errozinho aqui, o E, é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. É exatamente isso aqui que ele faz, né? Com uma certeza de 90%. Ó. É o intervalo de confiança. É isso que a gente vai aprender agora. Tá? Para a gente calcular isso tudo aqui que a gente está vendo, a gente precisa dessa formulazinha, que é para calcular o número que eu quero de pessoas, esse número é significante, ou essa formulazinha aqui para calcular o erro. O erro. Quero calcular o erro. Tá? Então vamos lá, professor, dê um exemplo prático, né? Porque está muita teoria. Vamos dar um exemplo prático. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma variável x com distribuição normal, né? Isso quer dizer distribuição normal, com média μ e variância 4. Ó. A variância aqui, ó, que é sigma 2, cuidado para não confundir, variância 4. Se a variância é 4, quanto é que vai ser o desvio padrão? Hein, gente? Se a variância é 4, quanto é o desvio padrão? Essa pergunta é para vocês. 2? 2, porque a raiz quadrada, né? 2. Ô, professor, Eles... depois arranja pra gente esse PDF aí pra gente ver depois, por favor. Eu já mandei para vocês isso aí, pai. Esse aqui? Sim, esse aqui, eu na aula passada. Não foi não para vocês? Se não foi, eu mando. Tá? Não tem problema não, eu mando. E aí, o que é que acontece? Aí eu posso mandar até no final dessa aula. Então, vamos lá. Então, a minha distribuição normal tem média μ e variância 4 da população. Ele diz assim, com 95% de certeza, ou seja, imagina que vocês têm aqui Vocês sempre têm que fazer o gráfico, gente, nessas questões, ó, esse gráfico. Então, 95%, vamos supor que 95% seja essa região aqui, ó, 95%. 95%. Toda essa região. Se eu tenho 95% de certeza, é porque eu tenho 5% de incerteza. Então, essa minha região aqui, com essa minha região aqui, é 5%. Só que como elas são iguais, então é 2,5 para cada um. 2,5 para cá e 2,5 para o outro lado. Só que eu quero saber, o que é que ele quer saber? Ele está dizendo que com 2,5, né? 2,5. Ele quer saber o seguinte, vamos ver a questão aqui. Problema. Qual é o erro máximo? Ele quer saber o erro. Ó. O erro máximo que cometemos ao estimar a verdadeira média da população com base numa amostra de 30. Ó. Então, como é que eu calculo o erro? Ó? Vamos prestar atenção. É a aplicação de fórmula, gente. Ó. O erro vai ser a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada. Opa, deixa eu apagar aqui que eu cometi um erro.
Vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de Z gama ao quadrado. A gente vai procurar daqui a pouco quem é o Z gama. Vamos ver o que é que ele está dando no problema. Z gama ao quadrado, a gente já sabe de onde vem essa fórmula, né? Eu podia simplesmente ter deixado só essa fórmula para vocês e pronto. Não, mas é bom a gente saber de onde vem. Vezes sigma ao quadrado, ó, sigma 2. Quanto é sigma 2? Está aqui, ele 4, ó. 4, ele é 4. Dividido por quem? Dividido por raiz quadrada de n. Mas quanto é n? N é 30. Então, como é que eu faço para calcular o erro? Falta quem? Descobrir quem é esse cara aqui, ó. Como é que eu descubro esse cara? Eu tenho que olhar na minha tabela. A gente vai olhar. Então, mas para olhar na minha tabela, eu só trabalho do lado direito para lá, porque é a mesma coisa, simétrico. Então, eu vou pegar 95% e dividir por 2. Para saber quantos porcentos é que eu estou querendo. Então, eu divido por 2. Existem algumas tabelas que você não precisa dividir por 2, mas a que a gente está usando, eu divido. Então, se eu pegar 95 e dividir por 2, vamos lá, 95 dividido por 2 dá 47,5%. 47,5%. Então, eu tenho que olhar lá na tabela exatamente esse cara. Quem é esse cara? Tá? Quanto é que ele vale? Quanto é que ele vale? Porque isso aqui é Z, ó. Isso aqui é o percentual, aqui é a probabilidade, né? Ó? Isso aqui é a probabilidade. A probabilidade, como eu falei para vocês, está dentro da tabela. Eu quero a probabilidade, né? Já deu a probabilidade. Agora eu quero o Z. Então, eu tenho a probabilidade e a ideia é eu querer saber quem é o Z, ó. Que ele chamou de Z gama, né? Gama. O Z gama é exatamente isso aqui, ó. Aqui é o Z gama. Z gama, isso aqui é o Z gama. É exatamente esse valorzinho. Então, como é que eu vou fazer quem é o Z gama? Eu vou lá na tabela, 47,5. Então, eu vou dividir com vocês a tabela agora, tá? Vamos procurar esse cara. Vamos procurar esse cara agora. Deixa eu ver aqui. Estão vendo a tabela agora aí? Tá vendo, Júlia? Sim. Então, vamos lá. Ele quer 47,5, né? Então, eu vou olhar aqui dentro. Não vou olhar para fora, não. Não vou olhar Z, não. Ele está querendo quem é Z. Está querendo saber quem é Z. 47, ó. 46, 47, 47,5. Está aqui, ó. Esse número aqui, ó. Tá? Esse número é quem? Eu vou olhar. É 1,96. Então, Z é 1,96, ó. 47,5. Aí eu vou lá e vou colocar exatamente 1,96, que é o valor do meu Z, que eu já descobri na minha tabela. Tá? É o valor que eu já descobri na minha tabela. Então, vamos lá. Vamos lá no nosso problema. Eu já descobri quem é o cara. Ok? Então, tá aí, ó. O Z é esse, ó, 1,96. Pronto, é só colocar na fórmula agora. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1, agora preste atenção nessas contas, vocês não errarem nisso aqui, ó. Consultar a tabela é a coisa mais fácil, mas às vezes o aluno, ele não está muito ligado, ele erra. É 1,96, só que é ao quadrado, né? Ó, ao quadrado. Vezes 4. Só que isso aqui é raiz quadrada. Dividido pela raiz quadrada de 30.
A gente vai fazer esse valor. Logicamente que, como 30 e esses valores não têm valores exatos, eu vou ter aproximadamente igual. É um valor aproximado. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui de cima. Vamos pegar 1,96 ao quadrado vezes 4 e tirar a raiz quadrada. 1,96 elevado ao quadrado vezes 4. E agora a raiz. Dá 3,92. A parte de cima. 3,92. 92. E a parte de baixo? Dividido por raiz de 30. Então, raiz de 30 vai ser 5,48. 5 ponto. Dá um valor muito maior, mas eu arredondei, tá? Por isso eu coloquei que vai ser aproximado. Então, se eu pegar isso aí e dividir, 3,92 dividido por 5,48, eu vou ter 0,71. Ou, se eu arredondar, 0,72. Ou seja, o meu erro é 0,72. Preste bem atenção. O que é que ele quer dizer? Ele está dizendo que, nesse caso, 95% de certeza, eu tenho 95% de certeza que com uma amostra de 30, eu vou ter apenas um erro de 0,72. Tá? De 0,72. Tudo bem? Então, achar o erro, basta eu aplicar essa formulazinha, essa nossa formulazinha aqui, né? Ó. Então, esse 0,72 é a margem de erro? É a margem de erro. Tá? É a margem de erro. Ó, 95%. Qual é o erro máximo, né? O erro máximo. Vamos fazer umas perguntinhas agora. Se eu aumentar o tamanho da minha amostra, a margem vai aumentar ou vai diminuir? O que é que vocês acham? Aí não, mas tipo assim, calma aí. Pra sempre quando eu for calcular a margem de erro, eu vou ter que usar a tabela do Z-gama, é isso aí? É, exatamente, sempre. Sempre, sempre. Para estimar os erros, você tem que usar a tabela. Tá? Tranquilo? Tranquilo, Igor? Nem tanto agora com essa notícia. Por quê? Rapaz, é muita informação pra lembrar. Olha o tamanho dessa Eu tô igual fórmula. o Igor. Eu tô igual o Igor. Mas é isso aí, gente, é estudar. E é porque vocês não viram tudo, né? Mas vocês vão fazer uma prova em casa, vocês vão consultar, tem uma série de coisas. Vocês não fosse, se fosse uma prova que vocês fossem em sala de aula e não pudessem consultar nada, aí, se isso aqui fosse em sala de aula, eu daria as fórmulas para vocês e a tabela. É só olhar aqui. Fórmula de quê? O que vocês vão decorar? Vocês não vão decorar a fórmula. Vocês têm a fórmula. Vocês têm a tabela. Qual é a dificuldade? Sei. Não é a dificuldade, é muita informação de uma vez só, porque não é difícil, só é muita informação de uma vez só. Perfeito, você definiu bem, é isso mesmo. É muito. Quando eu vi isso pela primeira vez, a minha cabeça só faltou estourar. Mas depois que você vai estudar devagarinho, vocês têm uma semana para estudar, né? Isso aqui começa a clarear. Tá? Então vamos lá para a minha pergunta. Se eu aumentar o número da minha amostra, o meu erro aumenta ou diminui? Eu acho que diminui. Exatamente. Se o número da minha amostra aumentar, o meu erro vai diminuir. Por que vai diminuir? Claro, porque se eu aumentar, ele vai chegar quase igual à população, toda a população.
E se tem toda a população, eu não vou ter mais erro. Primeiro. Segundo, a própria fórmula. Ó, a própria fórmula. Então, se eu aumento o N aqui, ó, o N, como ele está dividindo essa expressão, ele é inversamente proporcional ao erro. Quanto mais eu aumento o N, mais eu diminuo o erro. Então, essa é a relação entre o N e o erro aqui. Ó. Ok? Vamos nós. Tá aqui, ó. Ó, 95%, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Aqui nessa tabela, eu peguei, deu 95, tem que dividir por 2, ó, porque a gente está trabalhando com a metade do gráfico para lá. Então, eu tenho que dividir sempre por 2. Tá? Aí ele pergunta, quanto é quanto foi o Z? 1,96. 96. O que eu achei, né? E o erro, aquele erro de 0, o quê? Já esqueci. 72. Ou seja, coloquei na prova. Ah, eu quero saber o erro. Gente, está aqui a fórmula todinha. Está aqui a fórmula. Vocês vão consultar a fórmula toda. Qual é a dificuldade que você pode, que o aluno pode encontrar? É na manipulação dos números. É nos cálculos. Mas a consulta tabela também é bem fácil. Né? Consultar a tabela. Vamos para a segunda aqui. Vamos supor que nessa segunda agora, eu tenho a mesma distribuição, tá? Só que eu tenho 90% de certeza, e agora o meu erro ele já colocou, é 1. Ó. Ele quer saber quem? Ele quer saber o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é quem? É o N, né? E aí, para calcular o N, eu vou usar isso aqui, ó. Observe que todos esses problemas, ele dá o erro, que é 1, ele dá o sigma 2, que é 4, ele quer sempre que você calcule. Que região vai ser essa aqui? Vai ser exatamente aqui, ó, o Z sigma. Vai ser esse aqui, ó. Quem é esse cara bem aqui, ó? Eu tenho que olhar ele na tabela. Esse cara aqui, como eu estou trabalhando com 90%, eu vou olhar na tabela quem é 45%. 45% em percentual, lógico, né? Que a gente vai olhar lá, não está 45, está em números decimais. Está 0,45. Lá está assim, ó, 0,45. Olha aqui como vai ficar mais fácil agora. Então, eu vou procurar quem é 0,45. Tá? Então, vamos lá na tabela ver quem é 0,45 para a gente colocar aqui na fórmula, para a gente poder calcular. Porque o que é que eu tenho? Eu tenho sigma 2, que é 4. Eu tenho o erro ao quadrado. O erro é 1. 1 ao quadrado é 1, né? Você nem fala, eu vou botar 1 ao quadrado só para mostrar que a gente colocou. Falta saber só quem é esse cara aqui. Só que eu vou levar ele ao quadrado. Então, 0,45. Vamos ver quem é 0,45. Vamos lá na tabela agora de novo. E vamos ver quem é 0,45. Aí, vamos ver, ó. 0,4, né? Não, eu não vou olhar aqui, eu vou olhar aqui dentro, ó. Eu não vou olhar 0,45, cuidado. Eu vou olhar aqui dentro, ó. Ele quer saber quem é Z, ele dá o percentual. Tá aqui, ó, 0,45, 0,4995 e 0,4505. Eu pego esse cara aqui, ó. Tá? Mais um pouquinho, ó. 4505, né? Que é 1,65, 1,65. Então, o valor que eu estou querendo dizer é 1,65 que eu estou querendo. Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai para lá agora e vai colocar na nossa formulazinha 1,65.
1,65. Eu só estou anotando aqui que é para não esquecer. Sou danado para esquecer as coisas. Então, vamos nós. Vamos lá para o nosso exercício. Aí, exercício, né? Ó. O valor de Z está aqui, ó. 1,65. O que eu tenho que fazer? Colocar na fórmula, gente. Isso não tem dificuldade. 1,65. É porque vocês não estão muito acostumados, mas vocês, como administradores, vocês têm que se acostumar com o número. 1,65 ao quadrado. Ô, professor, então, quando eu for consultar o número na tabela do Z, todo o percentual que tiver no gráfico, vamos supor, se for 80% aí, eu tenho que pegar a metade dele, que é 40, Perfeito. transformar em número decimal e ir lá na tabela? Perfeito. É isso? Tô começando a entender agora. É isso mesmo. Quando a gente vai fazendo exercício, a gente vai caindo as fichas, né, que a gente chama. Então, vamos fazer essas contas aqui para saber qual é o número de amostra que eu tenho que ter. Presta atenção à resposta que ele vai dar. É o número da amostra com 90% de certeza. 90% de certeza o quê? Que a minha média é igual à minha média populacional, à minha média amostral. Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou pegar 1,65 vezes, ao quadrado, né? Vezes 4, dividido por 1, né? Que vai dar 10,89. 10,89. Preste bem atenção. 10,89 foi o meu resultado. Só que eu estou trabalhando com o tamanho da amostra. E tamanho da amostra é uma variável quantitativa discreta, né? Então tem que ter um número inteiro. Então eu posso, 89 aqui, eu posso arredondar para 11. De 10 para 11. Ou seja, um erro de 90%, eu vou pegar uma amostra de 11. Tá? Então, a aula hoje é isso. Ó. A aula hoje é isso. É calcular o erro, que a gente calculou aqui em cima, e calcular o tamanho da amostra, que a gente calculou aqui embaixo. Tá? Olha, vamos ver esse aqui, ó. Com probabilidade de 90% de acertar, 95%, desculpa, 90 não, 95%. Tá? Qual é o erro máximo? Ele quer saber o erro máximo. Ó. O erro máximo. Saber o erro agora. Se ele quer saber o erro, gente, eu vou usar essa formulazinha aqui de cima. Ó. Eu vou usar essa fórmula aqui. Ó. Vou usar essa fórmula, tá? Ele quer saber o erro, tá? E aí ele vai dar o quê? Qual é a fórmula do erro? Deixa eu só pegar aqui a fórmula do erro e trazer ele para baixo. É raiz, certo, certo. Aí tá aqui, ó. A fórmula do erro tá aqui, ó. Qual o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários da empresa M, que a média é essa daqui, a média. A média é essa. Tá. Qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro fosse 2 quilos? Tá? Para que o erro fosse 2 quilos. Ora, então eu tenho sigma 2 vai ser que a variância 137 e ele dá a variância. Ele tem aqui, ó, a variância, ele dá o valor da variância. Tá? Ele vai dar esse cara aqui, ó. Esse cara bem aqui, na realidade, é o erro, né? Não. Qual deveria ser o tamanho da... É o erro, né? Isso aqui é o erro é 2. Ele quer saber o tamanho da amostra. Tá aqui, a gente está nessa aqui. Desculpa, tá, gente? A gente está essa aqui, ó. Qual deveria ser o tamanho da amostra, né?
comprovar qual é o erro máximo que estamos cometendo, tal. Na realidade, ele quer o erro e quer o tamanho da amostra. Então, vamos primeiro calcular o tamanho da amostra com esse erro bem aqui, ó. Tá? Então, o tamanho da amostra, que é o N, ele vai ser quem? Ele vai ser o Z. Isso aqui é a fórmula que a gente já tem, ó. O Z, gama ao quadrado, vezes sigma 2, tudo isso dividido pelo erro ao quadrado. Tá? Pelo erro ao quadrado. Ora, mas para eu saber o N, eu tenho que saber quanto é o erro, que eu não tenho aqui, ó. Tá? Ele deu bem aqui o erro 2. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. O sigma está aqui. A minha população é de 20. Eu tenho que achar quanto é o Z. Ó, 95. Se eu dividir por 2, vai dar 47,5, né? 47,5%. Que é 0,475. Tem que olhar na tabela. Quando eu olho na tabela, gente, quanto é que vale isso, ele já deu, ó. Dá 1,96. Deu 1,96. Então, vamos lá. Eu tenho o sigma 2. Agora, já peguei. O sigma 2 não, o Z gama ao quadrado. O sigma 2, que é a variância. Eu tenho a variância. Tenho, tá aqui, ó, 137. E eu tenho N, tenho 20, ó. Então, para achar o erro, é só colocar essa fórmula. Então, meu erro vai ser quem? Meu erro vai ser igual a raiz quadrada de 1,96 ao quadrado. O problema é ele dá tudo. Você só tem que olhar na tabela. Vezes sigma 2, que é 137, aproximadamente 137,9. Dividido por N. Quanto é o N? Dividido por raiz de N. O N é 20. É só colocar os números aqui e fazer as contas. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer esse cara aqui primeiro. Ó, 1,96 ao quadrado. 1,96 elevado ao quadrado. Vezes 137,9. Né? E aí eu quero a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso vai dar 23. 23. Vou fazer isso aqui direito, tá tão feio isso. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Se a gente consegue fazer melhor. 23,01. Posso arredondar para botar aqui, ó, 23. Dá para arredondar de 0,1 para 0,2. 23,02. Isso é a parte de cima, tá, gente? Do numerador. Dividido por raiz de 20. Quanto é a raiz de 20? A raiz de 20
vai ser 4,47. 4,47. Tá? Então, vamos lá. 23,02 dividido por 4,47, que vai dar 5,15. Então, meu erro é 5,15 nessa situação. É o que ele está querendo. 5,15. Tá? Aí ele diz o seguinte, ó, mas se o erro fosse 2? Se o erro fosse 2, qual seria o tamanho da minha amostra? Aí eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó, se o erro fosse 2. Ó, me diga uma coisa, vamos lá, sem fazer conta, vocês acham que se o erro fosse 2, a amostra era maior ou menor do que 20? Hein? Ou como que é? Se o erro fosse 2, porque o erro não é 5,15 com a amostra de 20. Se o erro fosse 2, a minha amostra ia ser maior ou menor do que 20? Ah, batendo o olho eu acho que ia ser maior. Olha, gente, o erro é 5,15 para uma amostra de 20. Se eu diminuir o erro, eu aumento a minha amostra. Então, a amostra vai ser maior. Vamos ver, professor? Vamos ver aí, vamos. Então, N vai ser igual a Z gama ao quadrado, que eu já sei que é 1,96 ao quadrado. 1,96 elevado ao quadrado. Vezes sigma 2, que é 137, continua a mesma coisa, ó, 137,9, né? 0,9. Tudo isso dividido pelo meu erro agora, raiz, desculpe, pelo meu erro, né? Cadê o erro? A fórmula está aqui, pelo meu erro ao quadrado. Ó. Quanto é o erro agora? 2, né? 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer essas contas aqui. Vamos lá, fazer de novo. 1,96 elevado ao quadrado vezes 137,9, que vai dar 529,7 dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. É só dividir isso aí por 4 agora. Então, se eu pegar isso e dividir por 4, vai dar 132,4. Ó, 132,4 não dá para arredondar para 132,4, não dá para arredondar para 133 não. Então eu tenho que deixar ele em 132. Então a minha amostra é 132. Observe, olha a diferença, gente. Olha a diferença, ó. A primeira situação eu tinha uma amostra de tamanho 2, o meu erro foi 5,5. Se eu diminuir o erro para 2, olha aqui a minha amostra, foi para 132. Tá? Então, quanto menor o erro, maior é a amostra. Maior o número da amostra. Isso é lógico. Tá? Então, ele faz esse cálculo aqui. Tá aqui, esse cálculo que eu fiz, ele fez. 5,15, tá?
E, no caso do número da amostra, 133, ó. É porque ele pegou mais números decimais do que eu, ó. 529,75, tá vendo? Ó? Eu só peguei isso aqui, ó. Então, isso aqui, no caso do exercício, porque ele pegou mais casas decimais, o dele deu 133. Tá? 133. Então, tá aqui. Esse exercício que eu fiz, ele está resolvido. Bem aqui, ó. Portanto, se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, cometemos um erro de 2 quilos para estimar a média. Isso aqui é poderoso demais, essa ferramenta. Tá? Essa ferramenta, ela é poderosíssima para a gente usar. E aí, tranquilo? Mais ou menos, né, gente? Professor, com sinceridade. Agora, o que vocês vão fazer, Igor? Vocês vão pegar... Mais ou menos, professor. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse material que está gravado, vocês vão pegar o livro de vocês vão estudar pelo AVA, né? Essa é a unidade 3, tá, gente? Nós não vamos explorar a unidade 4. A unidade 4 não vai cair. Vai ser até a unidade 3.2. Tá? Então, o que é que vai cair na prova? Média, moda, variância, média, moda e mediana. A gente vai falar sobre histograma, a questão das tabelas que a gente viu, né? A parte todinha, a gente vai ver a unidade 2 todinha e a unidade 3 até 3.2. Aquilo ali tudo que vocês vão ter que estudar. Então, vocês têm essas ferramentas e tem a internet, né, gente? Então, vocês têm muito material. Você tem 5. Na minha época, ninguém tinha nada disso. Hoje, vocês têm essas 5 formas de estudar. Eu vou pegar esse material agora e vou passar para vocês. Já disseram que eu não passei, eu vou passar para vocês. Aí está gravado, vocês estudam em casa. Tá bom? Então, gente, com isso nós encerramos o nosso assunto. Vou encerrar a aula também por aqui. Tá? Nós vamos nos encontrar sexta-feira, de manhã a prova de vocês. Eu vou entrar aqui por aqui, mas a prova de vocês vai estar lá no AVA, tá? Vai estar na unidade 4.4. Deixa eu olhar se é 4.4. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, professor, repete aí, o que vai cair na avaliação mesmo? Eu tô fazendo uma listinha aqui para me estudar. Vou dizer bem, deixa eu só... Quem se enrolou agora aqui fui eu. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Primeiro, vamos primeiro ver onde é que estão onde é que vai ser colocado a prova de vocês, tá? Então, primeira anotação, a prova de vocês vai estar na unidade 4.4 na pré-aula, tá? A prova de vocês vai estar na 4.4 na pré-aula. Tudo bem? O que vai cair vai ser unidade 2 e 3. Então, vai cair amostragem, métodos tabulares e gráficos, medida de posição, medida de dispersão, noções de probabilidade, distribuição de estimadores, até 3.2. Então, vai ser seção 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Isso aí é estatística descritiva. E da estatística diferencial, vai cair 3.1 e 3.2. Ok, Igor? Beleza, já anotei aqui já. Tá gravado, depois vocês pegam isso aí gravado. Tá? Vai cair isso aí. Tá? Na sexta-feira, no dia da prova de vocês, eu vou estar aqui. 8 horas da manhã eu vou estar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu tiro, mas eu vou ficar até 15 para as 9 no máximo. O esquema vai ser do mesmo jeito, né? Vocês vão ter 24 horas durante um dia para resolver, mas a partir do momento que vocês abrirem a prova, vocês vão ter 3 horas para fazer a prova. Como o semestre passado, né? Semestre passado não foi assim. Bimestre passado não foi assim?
Vai ser a mesma coisa. Tá bom? E aí, Zenaide? Show de bola? Mais ou menos. Mas a gente vai estudando, vai aprendendo, né, professor? O negócio é estudar. As minhas provas não são difíceis, Nath. Eu não cobro mais do que a gente viu isso aqui, não. De jeito nenhum. Tá? Gente, nós vamos acabando por aqui. Deus abençoe a todos. E até sexta-feira que vem. Vou parar de gravar a aula agora. Tá? E qualquer coisa, a gente vai se comunicando.